Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. Você que gosta de se aprofundar, de conhecer melhor a Bíblia de um jeito assim alegre, descontraído, como a gente faz aqui, em formato de bate-papo, é bem-vindo. Essa é a classe de professores, embora eu sempre digo não é feita só para professores de escola sabatina, mas para quem gosta de estudar a Bíblia. Nós temos hoje um grupo bastante especial para estudar com a gente e eu quero apresentar aqui para você, ali em cima o Alisson, aqui no meio o Dídio e aqui embaixo o Lúcio. O Alisson e o Dídio já estiveram conosco, o Lúcio ainda não. Alisson, você está trabalhando aonde? Eu trabalho atualmente no distrito de Vila Dirce, pastor. Legal, aqui na Associação Paulistana, né? Dídio? Do poderoso Jardim Colonial, também na Paulistana. Jardim Colonial, legal. E o Lúcio? Eu trabalho no IASP, aqui em Hortolândia, baita cidade, tá? Que legal. O Dídio falou assim, pastor, vamos chamar o Lúcio aí para uma lição, mas o problema é que o Lúcio vai desequilibrar tudo, que o camarada aí é crânio, né? Eu falei, ó, Dídio, vamos fazer assim, a gente pega a gangorra, senta todo mundo de um lado só e põe ele do outro. Aí a coisa equilibra, ó. Ainda assim vai ficar desequilibrado, pastor, vocês vão ver, vocês vão ver. Maravilha. Bem-vindo aí, viu, Lúcio? Bem-vindos todos vocês, brigadão. Bom, você que está assistindo, não esquece de compartilhar nosso link para pessoas que você ama, que gostam de estudar a Bíblia também, né? A gente fica muito feliz de conseguir alcançar mais e mais pessoas, cada vez mais pessoas. Eu quero, já que ele está estreando aqui com a gente, eu vou pedir para o Lúcio orar. Você pode orar, por favor? Claro, posso sim, pastor. Senhor nosso Deus, nossa gratidão, Pai, pela oportunidade que a gente tem de se aproximar da Tua palavra. Obrigado porque a gente pode conversar entre amigos. Obrigado porque a Sua palavra não tem fronteira. E a gente pede, Deus, que nesse encontro seja a Tua voz a única a ser ouvida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, já vou entregar a abertura da lição aí, a introdução, né, sábado e domingo para o Lúcio, mas essa semana a gente vai estudar sobre Jacó, o enganador. É um personagem assim que sempre, aqui, confabulando com vocês, sempre me causou bastante dúvidas ou perguntas, né? Já começando pelo nome, né? Quer dizer, qual é o pai que bota o nome do filho de enganador, né? Então, ele chamava enganador, aí seguiu lá, depois foi mudado o nome dele. Toda essa questão de quem era Jacó, como ele cresceu junto com seu irmão, e depois o fato dele enganar, ser enganado. Mas é sobre ele que a gente vai estudar essa semana. Estamos estudando o livro de Gênesis, maravilhoso. Lúcio, introduz para nós aqui a história do Jacó. Agora eu fiquei com uma responsabilidade, né? Depois que vocês falam bem, o que eu vou falar? Não sei o que eu vou falar. Vontade é de sair correndo e falar, olha, valeu, obrigado aí. Essa era a intenção. Bom, mas a gente vai então conversar. O Jacó, ele é apresentado com uma característica peculiar, né? Antes mesmo dele nascer, algumas características o texto apresenta. A primeira delas é que ele é filho de uma mãe estéril, né? Então, essa é uma repetição do livro de Gênesis, a impossibilidade dele nascer. Então, o Jacó, antes de tudo, é um milagre. Um outro elemento que introduz a história do Jacó é a fala de Deus. No verso 23, Deus fala assim, olha, 2 nações há no teu ventre. Então, já existe uma ideia de conflito. O conflito é anunciado pelo próprio anjo. Então, Jacó é um milagre e ele vai brigar com alguém. E é curioso porque ele briga com o próprio irmão dentro do ventre da mãe. A terceira característica do Jacó é essa ideia desse conflito, desse calcanhar. Se a gente lembrar, a última vez que a ideia de calcanhar aparece, a gente estudou isso aqui, é a ideia da serpente, né, que pica o calcanhar do filho da semente, lá no 3,15. Então, existe uma ideia de conflito e também envolve calcanhar. É curioso porque ele é apresentado de uma maneira pejorativa, assim, de alguém que fica agarrado no calcanhar, que não solta, né? E mais ou menos como a serpente que feriria o calcanhar.
Então, ele é apresentado de forma negativa. E a última característica dele é que ele é amado por sua mãe. Então, também tem esse conflito na família. Então, tem um conflito para ela nascer, tem um conflito anunciado pelo anjo, tem um conflito dentro da barriga, que ele está agarrado no irmão, e tem um conflito de amores, porque a mãe ama um e o pai ama outro. Então, acho que essa pode ser uma introdução aí sobre quem é o personagem. Uhum. É, eu acho interessante, né? Deus ter revelado essas coisas já a partir do ventre. Parece que Deus não fica revelando muitos detalhes da vida das pessoas, mesmo na Bíblia, né? Mas quando ele prediz, né? Acho que tem meio. Ele até evita por causa daquele meio. Acho que é complexo de Édipo, né? Não sei se. Que é uma coisa da mitologia grega, né? Que uma feiticeira prediz que o filho vai crescer, vai matar o pai, vai casar com a mãe. E vocês conhecem essa história aí, né? E aí acontece que para evitar isso, os pais mandam para não sei onde, longe, e depois os países entram em conflito e realmente acontece aquilo que havia sido dito, né? Essa coisa da mitologia. Então, dá a impressão que o fato de declarar, ó, vai ser, acaba sendo por causa daquilo, né? Mas Deus não determina o futuro de ninguém, né? A verdade, ele escolhe todo mundo para ser dele, como ele diz para Jeremias, né? Ele diz assim, olha, eu te escolhi desde o ventre materno, né? Eu conheci você desde o ventre materno, escolhi você e coloquei você como profeta. Isso aí Deus faz com todo ser humano, né? Com Sansão, com você e comigo, e aqui ele fez com Jacó também, né? E Jacó, para mim, ele tem também essa coisa do por pouco, né? Por pouco, quase, ou seja, quase que ele sai da barriga primeiro, antes do irmão dele, mas não saiu, né? Quem saiu foi o outro. Então ele não era o primogênito por pouco. É só alguns comentários aí. O que vocês querem falar? Manda ver. Ah, legal. Eu acho legal, você tem nos dois irmãos também dois modus operandes, né? Você tem o Esaú, é um cara mais pragmático, né? Então, ele tá ali, mas ele, por exemplo, ele troca a herança pelo prato ali de comida do irmão. Depois ele vai trocar ali simbolicamente, né? O pai, né? Quando ele vê que os pais abençoam o Esaú, o Jacó, ele vai até o seu tio Ismael, né? Tem uma troca simbólica ali da paternidade, né? Pega uma mulher da casa do tio, né? Sabendo que os tios eles tinham ali um distanciamento ali entre eles, né? Porque desde pequeno o Ismael ele ria do Isaac, né? Ele vai até o tio e você tem depois o Jacó que já é um homem mais pacato, né? E aí a Bíblia, o Gênesis, ele também coloca isso. Enquanto descreve o Jacó por características físicas, o Esaú por características físicas, né, peludo, vermelho, o Jacó vai ser descrito já por uma questão de sensibilidade, né? Ele é pacato, ele é o homem do lar, né? Então, nós temos aqui no Jacó uma representação daquilo que mais chamou atenção em Deus, né? De repente, para aquela época, o atributo físico poderia ser assim, né? Puxa, ele é caçador, ele é valente, ele é peludo, tal, é ruivo. Talvez tivesse alguma questão com a beleza também. E o Jacó é o pacato, é aquele cara mais sensível. E é esse que chama mais a atenção de Deus, né? Essas duas diferenças, esses dois modos operantes aí que nós temos já nos dois irmãos também, né? Só um detalhe, eu acho muito, muito legal. Quer dizer, legal não. Acho muito interessante quando Esaú troca a primogenitura por um prato de comida. Porque eu, quando estou com muita fome, trocaria também. Às vezes eu estou com tanta fome, é tão dolorida a fome que eu falo, não, vou trocar por um prato de comida isso daí. Eu fico imaginando como era o prato de comida, que também era vermelho, que também tinha questões com o personagem. Mas eu quero ressaltar a questão dos irmãos, eles sempre brigando, desde Caim e Abel. O texto não é isolado, né? Aparece uma briga desde os primeiros irmãos até aqui. Como é que a semente vai nascer se os irmãos estão brigando desde o ventre da mãe? Como é que a semente vai nascer se o irmão mata o outro? Então, esse eco, essa expectativa está nesse texto também. Esse lar, ele é desequilibrado, né?
não só as características, e é normal ser diferente. O que é normal é o desequilíbrio do amor, né? É você... Aliás, essa é a terceira vez que o conceito do amor vai aparecer no texto bíblico. Aparece na lição passada, né, com Abraão, quando Deus fala assim, pega teu filho, tu único filho, a quem tu amas. Esse amor no sentido de entrega, o pai entregando o filho. O segundo amor é o amor de Isaac, né, quando ele recebe, acho que no verso 57, ele é consolado por Rebeca na tenda, o amor entre casal. E aqui o texto vai falar que o Esaú, ele era amado por Isaac, e o texto explica o porquê, inclusive, disso, que tem a ver com o que você falou. Porque saboreava da sua caça. Ele gostava de comer a comida do filho. Então, talvez o texto esteja insinuando que o pai gostava mais do que o filho fazia do que aquilo que o filho era, de fato, sabe? Então, se você me prepara comida... Então, esse lar desequilibrado, de um amor desequilibrado, né? O leitor já vai perceber que vai ter um problema familiar grave nesse lugar. Porque o pai está pensando em comida e a mãe, diz o verso, porém a mãe amava o Jacó. Então, talvez essa seja uma tensão, assim, o que é que vai acontecer nesse lar de um amor desequilibrado? Aliás, a gente vê se repetir isso na vida do Jacó depois com os filhos dele, né? Quando ele dá preferência a José, né, Benjamim, e toda uma circunstância que acontece também por causa disso aí, né? E, mais uma vez, né, eu acho fantástico, né, o fato da Bíblia não esconder. Eu já disse algumas vezes aqui, até nesse trimestre, mas vou dizer de novo, né? A gente tem mania de esconder as nossas mazelas, né? Mas esse não é o modo de Deus, né? Deus não esconde, né? E a gente preza muito pela nossa imagem, né? A nossa reputação. Aliás, outro dia estava ouvindo uma palestra, né? E alguém dizendo assim, reputação é a coisa mais importante ou mais valiosa que as empresas têm hoje. Elas prezam muito pela reputação, né? E, de fato, né? Quer dizer, eu tenho que prezar pela minha reputação? Sim, lógico, eu tenho que prezar pela minha reputação. Agora, muitas vezes, reputação não se torna aquilo que eu sou, mas aquilo que eu quero que as pessoas pensem que eu sou, né? E aí, diferentemente da Bíblia, eu não mostro quem eu sou, porque eu quero vender para as pessoas uma outra imagem. E as empresas trabalham muito com isso, né? Na questão de reputação. Vamos botar uma imagem ali e tal. Contudo, quanto mais eu vivo nesse mundo, nesse tempo no qual a gente está vivendo, olhando para Jesus, porque Jesus, a reputação dele, entre aspas, não era boa, né? Jesus ele não procurava ser politicamente correto em tudo, né? Ele ia de acordo com a verdade, aquilo que era a verdade, que era coerente com o que ele era. Ele não vendia, ele não queria vender para as pessoas uma imagem daquilo que ele não era. Ele simplesmente era, né? Então, para a gente seguir a Jesus, talvez, ao contrário do que acontece com as empresas, talvez a gente tenha que desapegar da nossa reputação, né? Para poder realmente seguir Jesus. É uma coisa bem, bem, bem importante para a gente pensar, para a gente meditar, né? Passamos para frente? Como é que é? Domingo, tem alguma coisa ainda, Lúcio, para dizer para a gente, falar sobre domingo? A gente acabou falando já, pastor, muita coisa. Legal. Vamos seguir. Então tá bom. Segunda-feira, vamos lá. Segunda-feira sou eu. Manda ver. Vamos lá, gente. Eu separei alguns pontos legais. Aliás, pastor, eu fiquei muito feliz porque muitas pessoas me procuraram de fora dos limites da nossa associação para falar, puxa, te vi lá com o pastor Fernando na lição, então um beijo para o pessoal, um abraço. A gente não tem noção do alcance, né, É verdade. desses Uma vídeos. benção. Então, eu passei pelo IASP, Montemor, aí o pessoal cumprimentando, e com certeza isso vai se repetir. Então, um beijo para vocês, vou compartilhar, porque aqui tem muita coisa legal. Bom, eu separei alguns pontos legais, insights da leitura de Gênesis 28, sobretudo, a lição traz a cena narrativa do sonho de Jacó, que é muito misterioso, muito emblemático. Ele está saindo de um lugar e indo para outro, né? Ele está sendo fugitivo, com a benção do seu pai, mas ele está indo está no meio da estrada, fugindo.
e ele se recolhe, tem algumas pedras, ele deita e ele sonha. E nesse sonho Deus fala com ele. Então eu separei primeiro a jornada. Ele está numa espécie de não lugar, né? Onde é que ele está? Ele está em Berseba ou ele está em Harã? Ou ele está no meio do caminho entre Berseba e Harã? Então ele é um não lugar. E ele é quem? A segunda coisa. Primeiro, ele está no meio de um caminho, no não lugar, e ele também é uma não pessoa, porque parece que ele já está longe de seu pai, longe da sua mãe, longe da sua família, longe daquilo que ele mais queria, que era a primogenitura. E Deus encontra ele num não lugar, extremamente vulnerável, porque ele está fugindo e porque ele está dormindo. Quando a gente está dormindo, a gente está mais vulnerável, né? Não sei se a gente, quando a gente lê o texto sem perceber e sem lembrar do final da história, a gente consegue viver mais as agonias, os sentimentos dos personagens. Então, se eu sou um fugitivo, eu estou com medo do meu irmão, eu sei que eu fiz besteira, o sono, o dormir também é perigoso. Então, ele está dormindo, ele está sozinho, ele está no não lugar, ele é uma não pessoa. E Deus encontra ele exatamente nesse estado, nesse lugar. E assim, o sonho, a lição vai trazer, né, que tem uma comparação com Babel, porque Babel está a tentativa dos homens de se aproximarem de Deus, ou de tomarem o lugar de Deus, mas aquela escada, ou até mais próximo de uma rampa, mostra que Deus desceu até Jacó. E essa iniciativa foi só de Deus, né? E aí, no final, Jacó fala, aqui está a porta do céu, aqui está a porta da casa de Deus. Isso é muito legal. E aquele não lugar se torna uma espécie de santuário depois, que é legal também. A questão do dízimo, talvez para construir, talvez para levantar, talvez para ordenar, tem a ver com aquele lugar como um lugar sagrado, da teofania, de Deus aparecendo. Mas mais importante do que a própria visão, porque a visão, o narrador toma cuidado para não revelar muita coisa, pastor. Então, o mistério é muito legal, a gente manter o mistério. Tem muita coisa que a gente não consegue decifrar e está tudo bem. Mais importante do que ver é ouvir. O Deus de Israel sempre aparece falando. E disse Deus, porque se a gente for comparar no Egito, os deuses podem ser vistos, mas não podem ser ouvidos. Israel, Deus de Israel, nosso Deus, fala, porque ele vive. Então, ele fala, olha, aí eu acho muito legal também, separei aqui para encerrar essa parte, pastor, como é que Deus faz um compromisso, como ele faz um voto também, como ele se aproxima justamente de quem está com as mãos vazias e justamente com quem está fugindo e justamente com quem traiu, com quem errou, com quem está mal. Então, eu acho que esse mundo desperto de Jacó foi um mundo de terror, de solidão, de engano, de traição, de culpa. E o mundo do sono, né, onde ele dormiu, é um mundo invertido, onde ele pode resgatar, recuperar algo que Deus está fechando e fazendo um compromisso com ele. Então, o discurso de Deus é uma promessa, e ele disponibiliza para Jacó, que só queria comer e dormir em paz, nesse momento, um futuro alternativo, uma esperança alternativa. Deus se compromete com quem está com as mãos vazias. Eu achei legal. E o fugitivo não foi abandonado. Bonito, hein? Muito legal. Agora eu fico pensando, eu queria colocar para vocês, né? Por que vocês acham que Deus apareceu para Jacó e não para Esaú? Esaú tinha vendido a primogenitura dele, né? Será que ele não estava em algum tipo de crise? Também me parece, assim, como a história é sucinta, né? Me parece que o perdão de Deus ele vem muito rápido, né? Ele vem muito rápido, quer dizer, para a gente, né, que quer ver sangue, a ira de Deus se manifestando, poxa, mas porque para o leitor, a gente conhece toda a história aqui, mas para o leitor que está lendo a Bíblia agora, é descrito só aquilo ali e tal, aí o camarada engana o irmão, foge, aí de repente Deus dá toda aquela manifestação.
E a gente que estuda hoje sabe que aquela escada representava o próprio Cristo, né? Era Cristo se manifestando ali para Jacó, né? Por que vocês acham que para Jacó e não para Esaú? Ou para Isaac, né? Eu acho que talvez, né, o texto aqui, o capítulo possa nos ajudar em relação às reações dele, né, pastores? Porque o capítulo 28, verso 9, diz que o Esaú, assim que ele soube ali o direcionamento que os pais haviam dado para o irmão, ele vai até o tio dele, né, que tinha já aquele distanciamento lá que eu citei há pouco com o pai, pega uma das mulheres, ali uma das filhas, né, uma das primas, né, e ele tem um outro casamento, então já adicionado, né, àqueles que ele já tinha tido e que no capítulo 26, no verso 35, os pais dizem que o casamento primeiro, os primeiros casamentos dele, né, já havia sido ali amargo, né, difícil para a família, né? Então agora ele repete novamente. E você tem uma reação diferente do Jacó, porque o Jacó ele vai e ao que parece ele experimenta nesse não lugar que o Didio colocou aí, nesse não lugar, de repente nessa questão de identidade, porque ele está se afastando da família. Ele experimenta de novo um ponto, ele tem um ponto de reflexão, um ponto de talvez, como que eu conseguirei agora que eu tenho a bênção, como que eu consigo tomar posse disso se é o momento que eu mais me sinto afastado de Deus, da família, da minha identidade. E é interessante que, considerando aí o João 1,51, né, que é justamente esse paralelo que o texto coloca no Novo Testamento, Cristo, ele conversa com Natanael, vou até o João 1,51 para voltar para cá, tá? Cristo, ele conversa com Natanael, um jovem cético, e aí o Natanael está com dificuldade de crer, né, que o Messias viria do norte, não do sul, aquela questão de territorialista ali, e aí Jesus pega e diz para ele, olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E aí Natanael ele fica impressionado com aquilo. O João não explica o que ele estava fazendo debaixo da figueira, nós não sabemos o que ele estava fazendo debaixo da figueira, mas ele ficou impressionado com aquela informação. E aí Cristo adiciona, né? Olha, você vai ver coisa maior ainda. Você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, elucidando justamente aqui o que ele tinha transmitido, né? Para o Jacó no sonho, né? Aquela escada, aquele acesso, aquele distanciamento que Jacó sentia do céu, Cristo elucida para Natanael, né? Não é você quem vai até o céu desce até você, né? Aquilo fez sentido para Natanael, aquilo também fez sentido para o jovem Jacó, né? Então, talvez nessa disposição a gente consiga ter lampejos assim do porquê que Deus ele aparece, né? Tem essa epifania para o Jacó em detrimento do irmão, né? Uhum. Tem algo que eu acho bonito nessa fala de Deus para Jacó, nesse sonho. Ele repete as mesmas palavras que ele disse para Abraão um dia. Mas tem uma expressão que ele não tinha dito para ninguém ainda. E ela é bem bonita. É o verso 15, né? Fala, olha, eu estou contigo, eu vou te guardar para onde fores. E o final do verso diz assim, porque eu não te desampararei. Ele fala da promessa, né, dos filhos, da terra, mas ele acrescenta essa ideia de um Deus que não desampara. Então, nesse lugar que o Dick falou, nesse lugar no deserto da vida, existe um Deus que não desampara, né? E é bonito, eu acho que, pegando um gancho com a resposta do Alisson ali, ele tentou comprar o direito. E agora o direito vem até ele. Porque bênção não se compra, né? E a ideia da bênção que aparece com Abraão, né? A gente já estudou aqui, quando Deus fala assim, olha, eu vou te abençoar para você abençoar todas as famílias da terra. Deus se aproxima de Abraão e fala assim, ó, você vai ser bênção para abençoar outros. E agora ele tinha que entender que bênção não se compra. Para quê? O que é bênção, então? Bênção é algo que vem até você para que você ofereça a outros. Então, essa acho que é a jornada dele, assim. É a jornada de alguém que precisa entender que Deus não desampara. E ao receber a bênção do amparo de Deus, o desafio dele como eleito era abençoar as outras famílias da terra. Ô Lúcio, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que no Novo Testamento, ali em Atos, né, aparece o Simão, né, que é mágico, e ele quer comprar o poder do Espírito, né? E aí ele é repreendido fortemente, né?
E aqui está o Jacó tentando comprar e parece que a reação de Deus em relação a ele é diferente. E para mim, para mim é muito importante entender isso, porque quando Deus fala, por exemplo, de Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Deus está falando de um coração puro e verdadeiro. Embora ele tivesse usado os métodos errados, as intenções dele eram as melhores possíveis. Ele queria mesmo uma aproximação com Deus. Lógico, ele tinha esse lado humano de querer ser o primogênito, mas ele queria uma aproximação com Deus e Deus conseguia ler aquelas intenções, né? E eu tenho um texto que eu guardo comigo aqui com muito carinho, que está no Mensagens Escolhidas, né? Porque o pessoal diz assim, porque de boa intenção o inferno está cheio. Para Deus esse ditado não vale nada. Deus leva em consideração as intenções. Olha o que diz aqui. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita a disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com o seu próprio mérito divino. Ou seja, Deus está levando em consideração aqui, quer dizer, você está... E isso aqui, ele vem muito, muito forte em relação a mim mesmo, a minha vida cristã, né? Eu sempre digo, eu gostaria de acordar todo dia e dizer assim, Senhor, viu o que eu fiz ontem e tal, mas em geral a gente tem pecados para contar, para confessar, né? Mas Deus se apresenta desse jeito, diz assim, se você está aí na luta, então é isso que eu digo para Deus, Senhor, a única coisa que eu tenho para dizer é assim, estou na luta. Se você está na luta, ele está dizendo, eu vou levar em consideração e vou cobrir aí o que está faltando com os meus méritos, né? E foi exatamente isso aqui que Deus fez com Jacó, porque ele lia o coração dele e as intenções dele. Podemos passar para frente? Terça-feira acho que é o Alisson, né, Alisson? Terça-feira ficou com... Eu posso comentar também, pastor? Eu tô com terça desculpa, e quarta. Desculpa, é o Lúcio. Quarta-feira é o Lúcio, terça é o Lúcio. Deixa eu abrir aqui, porque eu achei que eu era quarta. Mas vamos lá, vamos falando de terça-feira então. Aqui... Eu posso começar então? Pode começar. E aí o amigo Lúcio aí complementa depois. Vamos junto. O enganador enganado, né? Vamos falar um pouquinho do nome deles, né? O livro de Gênesis, eu vou dizer assim, brinca um pouco, mas para nós, no nosso português, às vezes não faz, a gente não consegue pegar tão facilmente, né? As sacadas assim do texto no hebraico, né? Mas tem uma brincadeira, uma provocação aqui com os nomes, né? O Esaú é Esaó, né? É o peludo, o vermelho, esse é o significado do nome do irmão. Mas o Jacó, ele tem esse nome que vem de uma raiz, que é Iaquebe, né? Iaquebe é aquele que agarra, aquele que pega, né? E ele tem Iaquebe, Jacob, vai ser o nome dele dado no hebraico, porque ele é aquele que agarra, aquele que pega, ele sai pegando, agarrando o calcanhar do irmão, né? E isso é lembrado pelo irmão quando ele não recebe a bênção, quando ele tem a bênção, ele usurpa a bênção, engana o pai, né? O irmão diz assim, olha, não é à toa que ele se chama o agarrador, o apanhador, né? Porque ele agarrou, ele pegou a minha bênção, né? E aí depois vem o Senhor, como o Lúcio colocou aqui, e mostra, né, que a bênção não é que a bênção que alguém pega, agarra, ela vem do céu, né? É a escada que desce até nós, é Cristo que vem a nós no Novo Testamento, né? E aqui nessa família nós temos várias situações de engano, né? Eu quero falar um pouco disso na lição de quarta-feira, mas você tem aqui, sim, por um aspecto, o Isaac, né? Ele foi enganado por Jacó. O irmão dele, o Esaú, não é enganado, né? O irmão dele, ele deliberadamente, ele vende, ele negocia ali, né? A herança dele. E o engano, na verdade, ele não está só em Jacó, porque se você se formos analisar, você tem a mãe dos gêmeos, né, a Raquel, ela que traça o plano, elabora o plano para enganar o esposo. Aí você tem, por sua vez, o irmão de Raquel, Labão, que vai enganar o seu próprio filho e vai enganar Jacó depois, fazendo ele trabalhar 14 anos. Então, nessa história,
essa palavra, né, o engano, o enganador que é enganado, Jacó engana e depois vai ser enganado, ela está bem presente nisso, né? Acho que aqui para levantar aqui tá suficiente. E não é a única vez que ele é enganado, né? No episódio das mandrágoras, que as esposas negociam ele, né? Ele nem sabe o que está acontecendo, né? Ela, no caso agora, vendem ele, né? E ele que tinha vendido, agora vendem ele, e ele é oferecido de forma, assim, pacífica, né? Tipo, meu, vai lá, deita com ela, hoje é a sua vez de deitar com ela. Então, o Jacó é esse personagem. Ele engana uma vez, mas depois ele é sempre enganado. Será que algum de nós não é enganador e não é enganado, né? Será que algum de nós, né, não é isso? A gente assume isso aí o tempo todo na vida da gente, ou muitas vezes, né? Se você parar para lembrar, você vai ver pontos na sua vida onde você fez isso, né? Enganou, depois você sente vergonha, né? E é enganado também. Muitas vezes eu estou me lembrando aí de uma situação que eu vivi no fim do ano passado para esse ano, que eu deixei o meu carro para vender numa loja. E fui descobrir que, quando eu descobri, quando eu fui ver, eles já tinham vendido o carro fazia 2 meses, eu nem sabia, né, que tinham vendido, e a gente passou um momento bem difícil assim, né, que a gente dependia daquele dinheiro do carro, lógico, né, é um bem que a gente tem. E a gente é o tempo todo, né, em coisas grandes, em coisas pequenas, ainda mais no mundo de hoje, né, nós somos enganados, mas somos também enganadores, né. Alguém vai falar alguma coisa? Eu acho que só um detalhe, umas aspas pequenas aqui. A Bíblia não se importa, ou ela não tenta, melhor dizendo, maquiar as atitudes dos seus heróis, dos personagens principais. Eu lembro que eu tinha um amigo no teológico que ele quase desistiu do curso, quase desistiu da fé, porque ele entrou numa crise por causa que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele entrou numa crise sem volta, difícil de conversar. Como é que, estudando ali as atitudes de Davi, quem ele era, né, como ele é um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente olha para todos esses heróis, os heróis da fé e tal, é como o senhor disse, pastor, eles são pessoas como nós. Jacó fala hoje, Jacó ouve hoje, e é com esse Jacó que Deus faz a sua aliança, a sua promessa, se apresenta, promete coisas novas. Acho isso muito, muito importante, muito legal. E se o Davi não fosse o homem segundo o coração de Deus, né? Poxa, coitadinhos de nós também, né? Porque, poxa, nós não somos nada diferentes, né? Aliás, essa questão da culpa é uma coisa que a gente, eu sempre digo assim, né? A gente tem que carregar o tempo todo uma angústia, entre aspas, que eu vou traduzir melhor por uma fome, uma sede que não acaba de conhecer Deus, de se entregar para Deus, o incômodo. Ainda não está bom, eu tenho que entregar mais, isso aí sim. Agora, culpa não. Culpa é um negócio que Jesus já levou na cruz, né? Então eu não posso carregar aquela culpa comigo, senão eu vou estar desmerecendo aquilo que ele fez por mim, né? Ele já pagou o preço da culpa, né? E aí eu não tenho como lançar a culpa também sobre o outro, né? Se eu olho, eu estou falando isso, mas eu senti uma coisa parecida, numa proporção bem menor, um tempo atrás, quando eu estava estudando de novo a vida de Abraão, né? Quando Abraão mente pela segunda vez, e aí Deus diz pro Abimeleque, né? Ele diz assim, olha, que era o rei lá dos filisteus, né? Você vai pedir pro Abraão, marido dela, orar por você, porque ele é profeta. Mas que coisa, parece muita injustiça, né? O camarada está em pecado, mas depois eu fiquei pensando, poxa, e eu, né? E eu estou precisando dessa coisa também, né? Desse perdão, que Deus leia minhas intenções, o meu coração, né? E Deus não destitui o Abraão, ele diz assim, olha, ele já foi profeta, agora está em pecado, mas já foi. Não, ele é profeta e vai interceder por você. Ele tá ainda, estou considerando o Abraão, né? Beleza, avançamos então para quarta-feira? Pastor, eu
posso ler um verso rapidinho? Pode, lógico, está Eu aberto. acho que um gancho aí acho que uma pergunta que nasce é como superar, né, então, os enganos da vida, né? O senhor falou do Cristo, da liberdade da culpa, e tem um verso, que é o verso 20, que talvez seja sei lá, uma dica aí para quem está ouvindo a gente. O verso 20 diz assim, no capítulo 29. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe passaram como poucos dias, pelo muito que amava. Eu acho bonito esse verso, porque a percepção de tempo muda, né? Existe uma mudança daquilo que você entrega, porque aquilo que você entrega, seja tempo, dinheiro, o senhor falou do carro aí, né? Aquilo que você deu, com o amor supera aquilo que você foi enganado, supera talvez aquele sentimento, né, de você, como é ruim ser enganado. Então ele trabalhou 7, depois trabalhou 14 e ele trabalharia quanto tempo fosse, porque essa é uma história de amor, né? Então acho que é uma dica aí para a gente pensar em superação. Quando a gente vive essa experiência do amor, aquilo que a gente usa para medir, o tempo, o dinheiro, as nossas ações, elas são ressignificadas. Ô Lúcio, você falou um negócio que me fez pensar, um negócio interessante, né? Nunca tinha pensado. Provavelmente o Labão levou a pior, porque ele não sabia que se ele dissesse que o Jacó tivesse que trabalhar a vida inteira, ele trabalharia. Ele só deu 14 anos, o resto, pronto, estava livre, né? Saiu barato para ele. Eu achei interessante essa questão que o Lúcio colocou, porque é o amor, né? Olha só, né? Talvez se alguém dissesse isso para Jacó no começo, não, Jacó, simplesmente faça o certo, continue amando, trabalhe. Talvez para ele soasse assim meio injusto, né? Mas o fato dele ter feito tudo isso foi justamente o que tornou ele tão maior, mais rico, aliás, né, do que o próprio Labão, né? Esse ato, lembrando, né? A gente tem a nossa ideia de amor, ela é uma ideia ocidentalizada, né? Isso quer dizer que a gente olha para o amor muito no aspecto do sentimento, às vezes da emoção, às vezes pessoas que confundem e tal, né? Sentir algo bom. E na Bíblia hebraica, ele vai ser colocado como um ato de bondade, né? É por isso que Cristo ele fala, olha, se te pedem para andar 1 milha, ande 2, né? Então, esse ato o amor relacionado ao ato. É o que o Jacó faz, nós poderíamos dizer isso, né? São atos de amor. Ele trabalha 7 anos, depois ele trabalha mais 7, ele demonstra aquele sentimento, ele expressa, né? Aquele desejo que ele tinha em relação a ficar com ela. E isso serve para as outras áreas da nossa vida também, né? Atos de bondade, muito bem colocado. Maravilha. Vamos passar para quarta-feira, que eu acho que é o próprio Alisson aí. Isso, pastor. A bênção da família, né? O título. Eu gostei desse tema aqui, eu gostei desse título aqui, a bênção da família, porque eu compartilhando aqui com vocês, né, algumas vezes eu já li, por exemplo, a história de José, né, que é um dos filhos de Jacó aqui, e eu já fiquei bastante emocionado em perceber a graça, a misericórdia de Deus, a questão do perdão sendo trabalhado, né? E quando a gente vai estudando aqui a família, né, do Jacó, a gente percebe que a família era muito complexa, complicada, né? Tinham vários problemas aqui, problemas de caráter, né? Por exemplo, né? Você tem, aliás, vou começar aqui com a lição aqui, depois eu vou para essa análise aqui, mas no verso 29 e 30, né? São os capítulos aqui que a lição de quarta propõe. É dito que o Senhor, a despeito dessas questões que eles tinham, né? De quem era Lia, de quem era Raquel, de quem era o Jacó, ele vê Lia e ele então visita ela e ela tem um filho, né? No hebraico é legal porque o verbo ver é Ra, e aí ela vai dar o nome do filho dela de Ruben, porque o Senhor viu. Depois vai vir um segundo filho, que vai vir o Simeão, e aí tem o verbo, né? O chamar, ou seja, o Senhor, ele ouviu, e ela dá o nome do Simeão também. Ouviu, o Senhor vê, ele ouve, e no capítulo 30, no verso 22, o Senhor se lembra. Então, olha que legal, né? Essas três,
é antagonista, né? Porque ver, ouvir e lembrar era justamente o que a família não tinha. Eles não se viam, eles não se escutavam. Era uma família bastante difícil, né? Você tem, por exemplo, o pai, né? Vamos falar aqui do Isaac. O Isaac, além de ter um problema na própria família dele, com o irmão dele, né? O irmão próximo, o Ismael, ele não consegue lidar com o amor, com a preferência que ele tem com o filho Esaú, né? Tanto é que nós vemos isso na bênção, quando ele fala, ele decreta ali a bênção, ele não deixa nada. Fica claro ali que ele não espera deixar, ou ele não pretende deixar algo de bom ali, uma parte, uma porção para o filho Jacó. E como ele é enganado, ele não tem nada de bom para oferecer justamente para o Esaú. A mãe, né? A mãe, a gente já vê que poderíamos dizer assim, puxa vida, né? O fruto não cai longe da árvore, do pé, né? Porque a mãe traça o plano para enganar o esposo, o irmão dela traça um plano para enganar o próprio filho dela. Aí você tem os dois filhos também, os dois filhos têm um distanciamento, né? Você tem o Esaú, tem um distanciamento da mãe, porque no capítulo 27, ele faz a comida dele, né? É dito que o Jacó traz a comida e aí Raquel faz a comida, prepara ali o prato para o pai, né? Agora, com Esaú não, ele caça, ele quem faz a comida, né? Poderia estar estabelecendo ali um distanciamento também de Esaú em relação à mãe, de Jacó em relação ao pai, né? Então, você tem uma família, a Alissa, ela trouxe o termo, é disfuncional, é um paradoxo, ela é disfuncional, mas funciona. E o que a gente vê aqui, e a beleza de tudo é que, a despeito deles, a despeito de quem eles são, dos defeitos de caráter, de como a família se constitui, o Senhor ele vai abençoar essas pessoas que estão dispostas a, de alguma maneira, fazerem parte do plano de Deus. Ele vai fazer com que a raiz ali, né, com que a descendência do Messias, ela seja preservada por essas pessoas imperfeitas. Né? Para mim, é uma bênção pensar nisso, porque quando eu olho para mim, para minha família, eu fico realmente impressionado pelo modo como Deus nos tem conduzido, né? E nessa história a gente consegue perceber, aí detalhe, né? Eu não sei se eu me sentiria de verdade tão confortável assim em expor todas as questões familiares. A gente se sente assim um pouco, né? Puxa, isso aqui eu acho que não é legal saber e tal, mas a Bíblia o faz, e como o pastor Fernando colocou, né? A questão não é a reputação, a questão é direcionar o nosso olhar para aquilo que Deus pode fazer, né? Por qualquer um, inclusive por mim e por você, né? Legal, legal. Querem comentar alguma coisa? Eu acho que tem uma ironia aqui nesse trecho, amigos, que eu acho engraçado. Não sei se vão achar engraçado, mas enfim, vou falar mesmo assim. Quando os filhos começam a nascer, e no capítulo 30, Raquel começa a ver que só sua irmã tem filho. E ela faz algo, diz assim, dá-me filho, senão morrerei. É uma expressão parecida com aquilo que Esaú disse quando ele disse, olha, me dá um prato de comida, senão eu vou morrer. A gente tem aqui uma situação que parece que o Jacó casou com alguém que é parecida com o seu irmão. E ele brigou, ele fugiu de casa, e talvez uma característica negativa do irmão, que é essa ideia de fazer drama, né? Aqui no meio dos alunos, eles têm uma expressão chamada drama queen, né? Rainha do drama. Ela está fazendo drama. E os filhos, é curioso, inclusive, que ela começa, quando ela vai dar nome, diz assim, né? Ela vai dar nome, o verso... Raquel disse, verso 6, Deus me julgou e também ouviu a minha voz. Ela acha, isso para mim é muito interessante, ela acha que Deus ouviu ela. Ela começa assim a dizer, Deus me ouviu, Deus me ouviu. E aí tem o episódio das mandrágoras, e depois que elas negociam o marido, o verso 17 fala assim, ouviu Deus a Lia. Então, a Raquel acha que Deus está ouvindo ela. Mas a atitude de ouvir nasce com Deus. É Deus que ouve, ele ouve a Lia. Tipo, ó, vocês estão negociando aí o Jacó, mas eu estou ouvindo a Lia. E aí, por isso que a importância do verbo lembrar, Alisson, que o verso 22 diz assim, lembrou-se Deus de Raquel. Então, assim, e aí nasce José, né? A Lia
Desculpa, Raquel é esse personagem talvez mimado, é um personagem que dá nome para os filhos para atacar a irmã, é esse personagem que está em conflito, existe um conflito entre as duas, mas ainda assim o verso 22 aparece e diz assim, e lembrou-se Deus desse personagem, né? A gente tem falado bastante aqui de personagens defeituosos. Lembrou-se Deus desse personagem. E é bonito, pastor, desculpa, estou monopolizando, mas eu vou encerrar. Ah, manda ver, manda ver, manda Que a ver, ideia, ótimo. por exemplo, quando a gente fala de lembrança, tipo assim, lembrei de uma música do pastor Fernando, né? Lembrei, sei lá, que o Didio joga beisebol, não sei, a gente vai lembrando de coisas do dia a dia. Mas a lembrança de Deus é um movimento. Quando Deus se lembra dela, ele vai em direção e opera um milagre. Então, ele não simplesmente lembra, né? Tipo, fulano faz isso, tem que lembrar de tal coisa. Mas Deus, quando se lembra, ele se dirige para mais perto da gente e opera um milagre. A lembrança de Deus é sobre os seus milagres, é sobre o movimento, é sobre esse Deus que se aproxima. De repente, o lembrar, né? Eu não sei se esse lembrar está traduzido direitinho como deve, né? Porque Deus não esquece de nada, né? Talvez, quando chegou o momento certo, que é aquela expressão que o Paulo usa, né? Vindo a plenitude dos tempos, ou seja, era o tempo certo para Jesus nascer. Então, acho que quando chegou o momento certo na história daquela pessoa de Deus agir, dizendo, Deus não deixou de agir, ele agiu ali, né? E tudo isso do Deus ouviu, e o Alisson tinha comentado, né, na questão do que eles não tinham, né, que Deus ouve, Deus vê, né, o nome dos filhos deles ali, é muito ligado com, por exemplo, Laodiceia, né? Laodiceia ali é apresentada eu falo de Laodiceia porque somos nós hoje, né? Então diz respeito a nós. Ela é pobre, cega, miserável e nu. Então ali o cego, quer dizer, Laodiceia não vê, que somos nós, né? E no final, no final da carta ele diz assim, e quem tem ouvidos ouça, quer dizer, ela é surda também, né? Então, a gente está acostumado a não ver e não ouvir. A gente vê os discípulos do caminho de Emaús, eles olhavam para Jesus, mas não viam, né? A gente vê Jesus, o bom pastor, com as ovelhas, e ele diz assim, as minhas ovelhas são diferentes das outras, porque elas não escutam só, elas ouvem a minha voz e têm uma atitude. Aí Jesus conta a parábola do semeador, em Mateus 13, e ele diz assim, esse povo não me ouve e ele não me vê, né? Eles são cegos e eles são surdos. É a característica, né, do ser humano sempre, mas Deus diz assim, isso se avoluma mais, chegando o fim dos tempos, essa última geração de cristãos, e você pode olhar ao redor e ver isso, somos nós, né? É você jovem, você velha, somos nós todos, igreja. Diz assim, tem uma característica que eles têm, surdez e cegueira espiritual. Não consegue ver e não consegue ouvir. E aí está Deus se manifestando, chegou no momento certo, Deus vê, Deus lembra, Deus faz, Deus está ouvindo, eu ouvi o clamor, por isso eu desci. E aí está Deus se manifestando o tempo todo, né? Vamos rumar para quinta-feira? Bora. Pastor, eu falei que ia desequilibrar, cara. Tô brincando. Gente, a gente está na quinta-feira. Na história, a gente está com Labão. A gente está com Jacó sendo próspero. A gente está com os filhos de Raquel já nascendo no 14º ano que eles estão ali. A gente está com uma situação familiar que vocês já mencionaram, que a gente já conversou. O que mais a gente tem na nossa narrativa? Talvez a família de Labão esteja ciumenta, invejosa, tentando se apropriar daquilo que Jacó tem conquistado ali, não sei. Mas, ainda assim, Jacó está no exílio, né? Não consigo tirar da minha cabeça, vou ser sincero com vocês, talvez porque eu tenha sido designado para trabalhar a lição de terça-feira, ou talvez porque seja a primeira teofania, a primeira aparição de Deus na vida de Jacó, o sonho dele. O sonho dele, para mim,
tem eco na história toda. Então, assim, a primeira promessa de Deus no voto que ele faz no sonho é que ele ia estar para sempre, sempre ele ia estar com Jacó. A promessa é uma presença. E dá para perceber que não importa o tempo e nem o lugar, o fugitivo enganador desfruta da companhia de Deus ali. Mas ainda assim ele está no exílio, ainda tem um passado. É legal que a ideia hebraica de passado não é que nem a nossa, que o passado é o que ficou para trás da gente e o futuro é desconhecido. A ideia de passado é o que está adiante de nós, é o que a gente consegue ver. E o que Jacó conseguia ver? Quem é que está do outro lado da jornada? Onde é que está a terra, a parentela, a mãe que ele amava, que amava ele? Onde é que ficou tudo isso? Está num lugar chamado passado, que está diante dele, fazendo relação com a gente. Tem muita coisa que a gente deixa, que a gente foge, que a gente sai, que a gente muda, porque a gente não quer enfrentar. Então, por que ele não voltou antes, né? Qual que é essa situação do exilado, que tem tudo a ver com Israel, né? O exilado, no futuro também de Israel, que a gente já conhece, mas não é a nossa questão. Eu separei um trechinho, pastor, que eu vi num comentário, eu gostei muito. Não é porque eu entendo, não, é porque eu realmente vi lá no comentário. Ele cita um trechinho até de Shakespeare, do Romeu e Julieta, quando o Romeu está esperando uma decisão, acho que é do príncipe, uma sentença pelo que ele tinha feito. E poderia ter sido a morte. Peraí, que está ligando aqui. Poderia ter sido a morte. Mas o responsável por comunicar a sentença, que era um frei, um padre, diz assim: dos lábios lhe saiu uma sentença mais branda, não a morte para o corpo, mas o exílio do corpo. Aí Romeu responde: exílio, exílio, sê clemente, dizendo logo morte, pois mais horror contém no olhar o exílio do que a própria morte. Assim, não repita essa palavra mais, exílio. Então ele vai, eu acho bonito porque para esse poema, para essa relação com Shakespeare que o comentário faz, eu trouxe aqui, pior do que a morte é o exílio. E para Israel é muito caro, para Jacó também é muito caro, na história dele, a questão do exílio. Então chegou a hora dele voltar. Em algum momento ele ia voltar para casa. E como é que ele ia voltar? É porque ele decidiu, porque que ele não foi antes? A lição traz um parágrafo de Ellen White, que eu achei bem legal. Também depois eu não vou ler, mas é relacionando com o medo de Esaú, o medo do passado, o medo do que ele podia enfrentar. E para encerrar, ele não vai porque ele quis, mesmo sendo enganado, mesmo, enfim, ele vai porque aquele Deus que apareceu para o exilado no sem lugar, no sem pessoa, e que se apresenta de novo para ele dizendo: olha, eu sou o Deus daquele lugar, daquele sonho. E chegou a hora de você voltar. E aí ele ouve as palavras que Abraão ouviu, só que em vez de sair da tua parentela, volta para ela. Uhum. Talvez aí a gente veja que a promessa de Deus do sonho não é só... A segunda promessa não é só a presença, mas é que nem o Lúcio falou, é movimento. É a ideia de que Deus está andando com Jacó. É muito forte. Eu termino assim quinta-feira, muito forte, gostei muito. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o comentário que a gente vai fazer e vamos fazer já a nossa... Se você tem um comentário dessa parte, né? O foco, aquilo que ficou no seu coração, vou dar 1 minuto para cada um, tá bom? Vamos começar com o Lúcio. Nessa conversa, né? Nessa ideia do partir, do retorno, né? Agora já ele vai começar uma nova jornada, que começa semana que vem, ele voltando para casa, e os encontros com o irmão, a briga com Deus, enfim. Antes de tudo isso, tem uma fala, né, de Deus, que é o que o Didi estava começando, e eu vou ler o verso 13, que para mim é muito bonito, o verso 13 do capítulo 31. Diz assim: eu sou o Deus de Betel,
ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Deus se apresenta, ele lembra do sonho, né? Ele fala assim, eu sou aquele Deus lá. E eu acho legal que ele lembra do voto. Porque nessa jornada da vida, a gente faz compromissos, né? Com pessoas, casamento, enfim, o tempo inteiro a gente está fazendo compromisso, amizades. E é bonito porque existem os compromissos com Deus também, né, pastor? E Deus está lembrando ele, fala assim, olha, você tomou uma atitude, eu não te pedi para você fazer, mas nasceu de você esse compromisso. Então, eu vim aqui para lembrar você desse compromisso, desse voto, eu sou o Deus do voto. Então, lembra que a gente fez um combinado? Eu estou aqui para lembrar você que eu vou cumprir minha parte, por isso levanta, confia, porque o Deus que você serve é um Deus que cumpre votos. Chegou a hora de você fazer a sua parte. Amém. Alisson? Algo aqui interessante aqui, que eu gostaria de colocar também, é o capítulo 27, no verso... É o verso 20, né? Diz assim, porque eles falando, né? Quando Isaac pergunta para Jacó, né? Nossa, você voltou tão rápido da caça, pensando que ele era Esaú, né? Aí ele disse assim, né? Disse Isaac a seu filho, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Tem uma descoberta aqui também do Jacó, da sua fé, né? Duas vezes aqui no capítulo 27, depois ele vai repetir no capítulo 28 também, ele vai se referir ao Deus como seu Deus. Se eu conseguir voltar, no capítulo 28 ele diz para o Senhor, né? Se eu conseguir voltar para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele tem uma descoberta da fé nessa caminhada também, né? Essas teofanias, como o pastor Didio falou, essas aparições de Deus, isso vai estreitando a relação dele, né? Embora os dois irmãos tenham sido criados, né, religiosamente pelos pais, pelo menos o Jacó, nós vemos descobrir a fé nesse momento de crise, né? Nesse momento aqui de crise familiar, de crise pessoal, saindo de casa, geograficamente mudando, né? E o que nós vemos no meio de tudo isso aqui é a vontade de Deus, que vai, como a lição coloca, né, no céu e na terra, ela vai ser cumprida independentemente de quão boa as pessoas, os personagens, eles sejam, apesar a despeito dos baixos da vida deles, né? E tem para fechar aqui o raciocínio, mas quando a gente fala de lembrança de memória, né? A gente sabe, por um lado, é importante a gente não ficar lembrando, né? Remoendo, reminiscência, né? Trazendo de novo aquilo que aconteceu, tudo mais. Isso é ruim para a gente, né? O rancor, né? Por outro lado, algumas questões que estão no passado, elas precisam ser revisitadas, né? Para a gente conseguir avançar, elas precisam ser elaboradas, né? E é isso aqui que também a história de Jacó traz, né? Ele não volta porque ele está com medo do Esaú, né? E, enfim, a despeito disso aqui, o Senhor vai abençoando a família, vai abençoando o Jacó, e nós temos aqui justamente as tribos, né, que preservam, né, o Judá que vai vir da linhagem do Messias. Maravilha. Didio? Gente, eu vou fazer, para encerrar aqui, eu não consigo deixar a conversa de Deus com Jacó. Aliás, depois da lição isso vai continuar nos incomodando, mas dividir em 3 partes essa promessa para encerrar e dar um recado, o meu último recado nesse minuto. Estou sempre com você. A primeira promessa é a presença. A presença de que Deus estaria sempre com o fugitivo, mesmo que ele estivesse com as mãos vazias. A segunda promessa é sobre o movimento. Deus ia caminhar com ele, né? E Deus ia mantê-lo. Você está preocupado com comer, você está preocupado com dormir, porque você está inseguro. Eu vou caminhar com você e eu vou te manter. A palavra apresenta a imagem de um pastor protegendo Jacó. Eu acho que isso é legal. Que no futuro Israel tem que ele convive com um bom pastor que protege as suas ovelhas. E o terceiro elemento da bênção
que eu acho que se torna mais específico para Jacó no seu retorno, porque tem a ver com a lição de segunda e a de quinta, o tema do exílio e do regresso. A promessa é lembrada, como o Lúcio falou, em Gênesis 31:13, quando Jacó finalmente pode desfrutar do fim do seu exílio, mesmo sendo próspero ali. O tema do exílio e regresso, ele toca a experiência de muita gente que vive se deslocando, seja no aspecto geográfico mesmo, o deslocamento pela necessidade, no caso os refugiados, a gente lida com eles todos os dias, ou esses deslocamentos espirituais, que a gente sai por medo, a gente sai por vergonha, a gente sai pela culpa. E quando a gente deixa um lugar, a gente não deixou Deus nesse lugar. Acho que essa promessa apresenta para a gente um Deus que se desloca com a gente e nos convida para voltar. Então, o sonho deixa isso claro, que Deus tem a ver com Israel e que o céu tem a ver com a terra. Deus tem a ver com a gente e o céu tem a ver com a gente também. Para a comunidade de fugitivos, refugiados, a boa notícia da lição para mim é a promessa do regresso para casa. É isso aí, que Deus abençoe todos que nos ouviram. Maravilha. Bom, gente, eu quero terminar com um texto que eu separei aqui do Caminho a Cristo, né? Porque eu acho que essa história de perdão, de erro, perdão, reconciliação, de entrega, de pedido de perdão, né? A gente fica sempre com aquela coisa, muitos dizem assim, porque o pecado premeditado, esse não tem perdão, ou você cair muitas vezes no mesmo pecado. E esse texto aqui fala para quem cai no pecado várias vezes, né? E diz assim: há os que já experimentaram o amor perdoador de Cristo. Então, é gente que já foi perdoado antes. E que desejam realmente ser filhos de Deus. Contudo, reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e chegam a ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. Já passou por isso? Né? Será que o Espírito Santo me renovou mesmo quando eu batizei? Será que foi válido? Eu voltei, eu caí tão fundo que não adianta mais, foi apagado o que eu fiz no passado. A esses eu desejaria dizer: não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas falhas e erros, mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não. Cristo está à direita de Deus, fazendo intercessão por nós. E aqui eu até acrescentaria, né? Mesmo que você seja repelido, rejeitado, abandonado pelos seres humanos, né? Por membros da igreja, por gente da liderança da igreja, Jesus não abandona você, Ele não me abandona. Isso eu guardo no meu coração, porque eu preciso disso aqui. Então, que isso esteja bem vivo na sua mente, né? E que você não desista, como ela diz aqui. Gente, brigadão aí por esses momentos tão preciosos, por dedicarem seu tempo. Obrigado você aí pela sua audiência, pelo seu carinho conosco, porque você tem compartilhado nosso contato e assim a gente já pode alcançar cada vez mais pessoas. Que Deus te abençoe muito. A gente vai ter uma oração agora, logo em seguida, pastor César Reis continua aqui com instruções para os professores das classes da Escola Sabatina. E eu vou pedir ao Didio que ore com a gente, por favor. Oremos. Querido Jesus, para a gente é um privilégio poder falar com o Senhor assim, no fechar de olhos, entender o conteúdo da jornada de Jacó e se encontrar com o Senhor nessa jornada. Pedimos que as palavras, as promessas, a presença, o sustento, o retorno, seja confiada a todos nós agora. E que o Senhor, o Deus conosco, continue entre nós,
nos orientando e nos dizendo para onde ir. Cuide da nossa família, cuide da nossa associação, dos nossos amigos, das nossas lideranças. Cuide de nós, Pai, e nos mostre o caminho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Deus abençoe você. Continua agora com o pastor César. Obrigado vocês também, viu? Um abraço. Deus abençoe. Olá, irmão. Olá, irmã. Que alegria é poder recebê-los aqui e recebê-las aqui mais uma vez. Você sabe que este é um lugar para a gente se encontrar semanalmente. Você tem um momento com o pastor Fernando e agora você tem um momento comigo aqui. Esse momento é importante para você que é líder, você que é líder da Escola Sabatina, você que é professor e professora da Escola Sabatina. Esse é o momento para a gente se encontrar e trazer algumas informações, é um canal de motivação, é um momento de orientação, não é? Para aqueles que querem desenvolver melhor o seu trabalho aí na Escola Sabatina, na sua unidade de ação. Hoje eu queria te dar uma dica, né? A dica é: evite discursos ou monólogos, estimulando a participação e o desenvolvimento de cada aluno na ação missionária e em sua nutrição espiritual. Ou seja, irmãos, não é? A Escola Sabatina, ela não pode ser apenas um discurso, uma pregação, um monólogo, onde somente um fala, onde só o professor fala. Não é? Ali não é um lugar para a gente demonstrar o nosso conhecimento, simplesmente nosso conhecimento. Você professor e você professora, lembre-se que a Escola Sabatina, na hora da lição, não é um monólogo, não é um discurso, não é uma pregação. Eu tenho ido em algumas igrejas, eu fico observando que o professor ali, a professora, ele se levanta ali, faz todo a sistemática da Escola Sabatina, não é? Organizando a Escola Sabatina, e depois quando ele abre a lição da Escola Sabatina para fazer o estudo, não é? Parece que é só ele que quer falar, só ele que fala. Ele é o dono do conhecimento. Isso vai criando uma barreira nos alunos. Então, minha dica de hoje é que você abra um diálogo com os alunos. Mesmo as pessoas mais simples, que é o nosso ver, não é? Mas todos nós podemos contribuir. Mesmo aquele que está sempre calado, estimule ele, pergunte alguma coisa para ele direcionado a ele. Procure saber o que ele gosta, né? O que ele se interessa. Se você conhecer a sua classe, se você pastorear a sua classe, você vai conhecer a pessoa que está ali. Não é? E você tem que lembrar que a Escola Sabatina também é um momento para a gente ter um diálogo aberto, até de confraternização, e não é uma pregação, como depois é o culto na igreja. A mensagem pregada lá no púlpito. Não é isso. A Escola Sabatina é um momento para a gente dinamizar, se relacionar, mas também para que as pessoas possam falar. Mas para que elas façam isso, primeiro que é importante que elas tenham a lição da Escola Sabatina, porque se ela estuda em casa, ela vai ter o que falar ali na igreja. Então, durante a semana, você professor, você professora, você diretor, estimular para que as pessoas estudem. Mandar uma lembrança para elas através quem sabe, do WhatsApp. Olha, lembra-te da lição, olha, esse ponto foi muito importante que eu vi hoje. No grupo seu de WhatsApp da sua classe, quem sabe colocou uma frase da Escola Sabatina que você gostou, uma mensagem que você viu na lição do dia, estimular as pessoas, para que quando elas cheguem na igreja, elas também tenham o que falar. E isso vai dinamizar mais a sua classe. Então, o meu conselho para você hoje é que você estimule isso na sua classe. Elas vão ficar contentes, os alunos vão ficar contentes, as pessoas vão ficar mais animadas, vai criar uma sinergia melhor e maior entre eles, e eles vão ter vontade de ir na Escola Sabatina. Eles vão ter vontade de chegar um pouco mais cedo lá. Eles vão fazer isso, por quê? Porque você os preparou durante a semana, tá bom? Posso contar com o seu apoio? Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com o seu trabalho? Vamos fazer esse trabalho para a honra e glória de Deus? Vamos animar os nossos aluninhos? Eu conto com você, amigo. Eu conto com você, irmã. Eu espero que você tenha mais uma vez a bênção de Deus na sua vida. E a semana que vem nos encontramos aqui de novo. Vai ser uma alegria tão grande receber você aqui toda semana, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. E a gente se encontra num próximo episódio aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço para você e Deus te abençoe ricamente.